Uma mulher apaixonada, portadora de uma voz única e de um fogo que deixa rastros por onde passa. Ela tem liberado uma mensagem de arrependimento, de santidade, de paixão, mas acima de tudo, uma busca incansável por aquele que nos deu a vida. Eu estou falando da esposa do Gustavo, da mãe das gêmeas, Isabela e Alice. Nívia Soares. Tem outra pessoa nessa sala aqui. Não, você tá falando? Você mesmo. Agora deu, gente. Agora deu. Escuta, em primeiro lugar. Você tá feliz? Você tá comigo? Muito. Nívia, que prazer, viu? Estar com você e registrar essa conversa. Uma pessoa que nos inspira tanto, né? E sabe o que mais eu admiro em você? Não é a sua voz, mas é a sua simplicidade. Eu acho que isso deixa você uma grande mulher. Amém, nós estamos tentando, né? Estamos tentando perseverar, perseguindo. Nívia, me conte uma coisa. Alguém falou um dia pra você que você tinha uma voz ou você compreendeu? Sim, mas eu acho que eu já fui criada num contexto de pessoas que ministravam, né? Minhas irmãs sempre ministravam dentro da igreja. Eu acompanhava ao mesmo tempo que eu queria aquilo, eu tinha muito medo daquilo também. Mas aos poucos Deus vai alinhando, né? Aquilo que você faz com aquilo que você é. Não adianta você fazer algo que seja bom aos olhos dos homens, sendo algo diferente aos olhos de Deus. E aos poucos Deus foi alinhando essas duas coisas. E aquele dom, ele foi se alinhando com uma vontade de Deus, que é o principal, né? Não adianta a gente fazer e o nosso coração entristecido, a sua alma ferida, machucada, enclausurada dentro de questões de infância, questões não resolvidas. Então Deus foi cuidando de algumas coisas que precisavam ser cuidadas, né? E tá cuidando até hoje, toda hora Deus alinha um pouquinho mais. É um processo que não tem fim, né? É verdade. Mas algum dia você pensou assim, eu quero ser advogada, médica, cantora, o que você queria ser quando crescesse? Pois eu não sabia. Não sabia, foi uma frustração para mim muito grande quando eu abri a apostila lá do vestibular, olhei para os cursos disponíveis e não achei nada. Não se identificava. Falei, Deus, quem sou eu? Deus tem misericórdia de mim. 18 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Não fiz vestibular, não fiz nada. Fazia pão caseiro para viver, trabalhava em estúdio, fazendo jingle, né? Música é tudo vagabundo, né? Com a geração passada. Então eu ouvi muito isso. Isso não tem futuro, né? Isso não tem futuro. Não dá futuro pra ninguém. Então, assim, enfim, Deus foi traçando um caminho no meio dessa falta de perspectiva. Acho que Deus foi direcionando e traçando um caminho, colocando cercas, né? Para que eu entrasse pelo lugar que Ele queria que eu entrasse. Uau. Fechando portas onde Ele não queria que eu entrasse, né? Com quem Ele não queria que eu me envolvesse. E, enfim, Deus é muito bom, Ju. Deus é muito misericordioso. É verdade. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas aconteceu. Mas aconteceu. Deus é muito bom. E como foi a tua experiência com o Diante do Trono? O Diante do Trono foi um divisor Foram de águas. 7 anos, né, Lívia? Foram 7 anos, os 7 primeiros anos. E lá foi que Deus lidou com questões cruciais da minha vida. E Deus trabalhou tão fundo. Eu creio que existem processos diferentes para pessoas diferentes. Exatamente. E no meu caso, eu mergulhei de cabeça naquilo que o Senhor tinha, na proposta de Deus. Essa paixão, você acha que você identificou lá? Ou você já vivia momentos de paixão, de busca, de entrega? Porque foi assim, né? Foi um batismo nacional, né? Sim. Eu creio que Belo Horizonte viveu uma época de muito fogo de Deus. E aquela época me estragou para sempre. Depois que você é tocado pela glória de Deus, você não suporta mais viver sem. Você não consegue mais sobreviver se não for assim. Você não dá conta de cultos onde a presença de Deus não se manifesta, onde o Espírito de Deus não age, onde o Senhor não fala.
E aquilo gerou uma insatisfação dentro de mim, e desejo por sempre, poxa, Senhor, se não tiver a tua presença, não dá, não serve, a gente não passa, né? Então a gente se torna como que um viciado, né? Você entende o que é ser suprido, né? Até como foi pregado hoje, ser suprido pela presença. E a presença te preencher a ponto de você abrir mão de antigos sonhos e descobrir que esses sonhos não tinham absolutamente nada a ver com o propósito de Deus. E que em Jesus tudo se completa, tudo se... tudo faz sentido mesmo. Tudo se encaminha nele, né? E tudo se resolve nele. Então, eu creio que o Dia do Trono para mim foi esse divisor de águas. Houveram vários. Mas foi um desses lugares onde o Senhor trouxe cura para o meu coração. Amém. Eu era muito ferida, a questão racial, a questão de que hoje que chamam de bullying, né? Na minha época não tinha nem nome. Mas sofria. Mas a gente era esforçado na escola, eles acabavam comigo, eu era preta, porque eu era crente, e porque eu era menina, magrela, e enfim, um monte de coisas, né? Que trouxeram feridas para a alma, que Deus precisava curar. Amém. Né, para que algo pudesse ser feito para Ele. Né? Amém. E você acredita, Nívia, que foi um processo difícil você transicionar depois de 7 anos com um grupo, referência, digamos uma segurança, para uma carreira solo, uma nova caminhada? Foi uma doideira, porque... na mesma época eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai em dezembro, 26 de dezembro, e em janeiro nós tivemos uma conversa com a liderança a respeito de um desejo que estava no nosso coração. Olha, eu preciso pregar, eu preciso ministrar. Está acontecendo alguma coisa dentro de mim. Tá saindo água e não tem para onde escoar. E por esse entendimento de chamado, entendimento de lugar, de temporada espiritual, eu fui surpreendida por um envio. Na verdade, eu esperava apenas um ajuste na agenda. Mas você foi liberada. A Ana chegou pra mim e falou: minha filha, tá na hora de você sair dormindo, senão você vai morrer. E ela orou por mim, colocou a mão na minha cabeça, ela, a pastora Zenete, oraram por mim, me enviaram. E foi assim, eu saí daquela reunião assim, agobada. E foi muito difícil, Ju, foi muito difícil, porque eu estava vivendo luto e ao mesmo tempo um novo tempo onde eu precisava liderar um ministério, liderar pessoas, estar à frente sozinha, né? E foi um tempo em que eu experimentei muito da misericórdia, da graça de Deus e do fluido sobrenatural de Deus. Durante as ministrações, Deus operando com poder, eu chegar na frente não ter nada para dar, eu estar com vontade de ficar debaixo das cobertas e o Senhor fazer aquilo que o inimaginável durante uma ministração. Isso foi muito lindo, foi muito tremendo. Aqui foi uma confirmação, né? Exatamente. E até hoje, um respaldo da presença do Senhor. Né? Eu creio que nada melhor quando a gente não precisa forçar, quando Deus faz, quando o Espírito de Deus age. Quando Ele toca pessoas, quando Ele enche, quando Ele atrai o pecador, quando Ele faz. É muito lindo. Amém. Antes de eu entrar no assunto maternidade, rapidamente, eu queria que você nos contasse a experiência de gravar a música Intimidade do Pastor Cirilo. Sim. Que foi algo assim que não tinha como a gente escutar e não ser alcançado por aquilo. Como é que foi pra você? Como que você entendeu ser a escolhida para algo tão forte, um peso tão grande? Ju, eu não tive a percepção disso até que eu fui gravar essa canção. Uau! Eu falo assim que as canções que tocaram o Brasil saíram lá de casa, que a gente tinha estúdio em casa. E Gustavo fez esses CDs, Nossa. Então antes de todo mundo experimentar, eu experimentei. Oh, que lindo! E foi um chacoalhar na minha vida, foi... Por isso que eu sou viciada, né? Tô viciada na presença, porque foi um chacoalhar de Deus pra mim. Tudo aquilo aconteceu lá em casa, a gente morava de aluguel, embaixo a gente morava, em cima era o estúdio. E tudo aconteceu na cozinha, ouvindo o que estava acontecendo lá em cima, eu ajoelhava na cozinha e Deus vinha. E assim, tudo aquilo foi experimentado lá em casa. E essa canção, eu vim experimentar essa canção
no momento que eu gravei. Ai, que lindo. E foi muito intenso. Demais. Foi muito intenso. Né? E eu pude viver isso, passar a viver aquilo, sabe? A presença de Jesus de tal forma que você tinha medo de abrir os olhos e vê-lo na sua frente. E esse desejo pelo lugar secreto, pela presença dele, pelo lugar de comunhão, sabe? Nada se compara a isso. Lindo, lindo. E pra gente terminar, não poderíamos deixar de falar, eu calculei, Nívia, que você ficou 7 anos com o Diante do Trono, depois 10 anos com carreira solo, teve uma questão de luto, de um aborto espontâneo, e aí você engravida de gêmeas. Como foi isso na sua cabeça? Eu te copiei, né, Sandra? Te copiei. Olha, foi um presente de Deus, assim, inenarrável. Né? No dia que a gente foi fazer ultrassom, para descobrir quem que estava lá dentro, e o médico viu que eram gêmeos. Eram 2 corações que batiam. Eu senti Jesus entrar na sala naquele momento. Era como se eu estivesse sendo batizada com o Espírito Santo de novo. Qualquer pessoa em sua sanidade entraria em pânico naquele momento. Vou ter gêmeos. Olha, eu fui tomada por... Gustavo estava na sala? Ju, eu fui tomada por uma alegria do Espírito. Eu também, a mesma coisa. Eu ria e chorava. O médico olhava pra mim sem entender nada. Eu ria e chorava. E um dos corações dos bebês não batia. E naquela hora eu tinha tanta confiança no Senhor de que Ele que estava fazendo aquilo e de que Ele estava me dando aqueles bebês, que naquela hora em pensamento eu orei e falei: Jesus, faz o coração desse neném nascer. O médico tinha falado que a gente ia ter que fazer outro exame. Porque normalmente a gravidez não se desenvolve um, não desenvolve outro. E naquela hora eu falei: Jesus, eu sei que é o Senhor que está me dando. Faz bater, Jesus, faz bater. E eu sei que na hora do exame o coração do neném começou a bater. E foi uma experiência linda que Jesus teve. Assim que nós saímos lá fora, a gente teve testificação de que aquilo não foi coisa da nossa cabeça. Eu estava com o Dwayne Roberts lá do IHOP, de Floripa, está em Floripa agora. Ele e a filha dele, a Sydney. A Sydney, quando a gente contou o que aconteceu dentro da sala, o Dwayne com o olho regalado desse tamanho falou: Sydney, conta pra ela o que aconteceu ontem. E Sydney falou que enquanto eu ministrava na igreja na noite anterior, ela viu o coração de um neném desconectado. E no momento em que ela orava, o Senhor conectava o coração novamente. Então, assim, foi muito lindo o que o Senhor fez e a forma como Ele guardou as minhas emoções. Sabe, a forma como Ele me encheu de alegria, né, por aquilo, e a forma como o Senhor tem nos guiado até hoje. E como concilia tudo isso? Mãe de gêmeas, Pergunta não, que eu nem sei. Mas agora o Gustavo tá cuidando dela, comprou até geladinho para elas tomarem no final de semana. Não fala não, minha filha, só Jesus. Mas assim, Deus tem dado graça, a gente diminuiu muito o nosso ritmo, né? A gente vai, bate e volta para casa. No dia de semana eu sou totalmente do lar. Lindo, né? Faz pão de queijo, faz pão caseiro, faz bolo. Filha, sou da boazinha total. Muito bom. Pra gente terminar, Nívia, a gente ouve muito assim: como que eu sinto a presença de Deus? Eu sou uma pessoa tão fria, eu não consigo. Como que é essa busca? Como que daria um início a tudo isso? Porque você é uma referência desse quebrantamento e dessa perseverança. E o que você falaria para os nossos telespectadores hoje que vivem essa realidade assim: puxa, eu me sinto tão frio, eu queria tanto ter mais? Olha, o que me vem no coração nessa hora é: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus produz fé no nosso coração. Pela palavra, pelo verbo, todas as coisas foram criadas, tudo foi criado pela palavra de Deus, os mundos vieram a existir pela palavra. E quando a gente se enche da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus torna viva essa palavra em nós. E aquilo começa a transbordar e se tornar uma realidade dentro de nós. Eu creio que a palavra de Deus, ela é viva, ela é o próprio Jesus. Amém. Né?
E a presença dele está muito acessível, ele é muito acessível. Jesus não está contido dentro de 4 paredes, de um evangeliquez, de uma igreja. Ele está vivo, ele está vivo. E quando o Espírito de Deus nos revela ele, nos mostra ele, né, a gente passa a viver uma realidade diferente. E você pode ser tocado pela presença de Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, né? Clama a Ele, Ele vai te responder. Né? Ao coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. E eu creio que essa busca, ela precisa ser algo não apenas circunstancial, mas uma permanência. Jesus falou que aquele permanece nele, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Aquele que permanece nele, esse dá muito fruto, né? Aquele que permanece, né? Se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir aquilo que quiserem e vos será dado. Isso porque a gente não vai pedir aquilo que é nossa vontade, mas a gente vai falar daquilo que é do coração de Deus. A vontade dele passa a ser nossa vontade. E esse mais de Deus, né, ele vai nos sendo acrescentado na medida em que a gente permanece, escolhe permanecer. Né? Não é um sentimento, mas é fé, né? Crer que a palavra de Deus é realidade e que eu posso prosseguir sobre essa palavra, caminhar sobre essa palavra. Amém. Nívia, última coisa, canta um trechinho? Ah, meu Deus! É a capela, uma música que marcou sua vida. Qualquer música, qual Jesus, música? uma música que marcou minha vida. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ótimo. Oh, minha linda, obrigada, viu?